E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse? Hoje, um pregão extremamente complicado. Felipe, você saiu negativo, você tomou stop? Não, querido, saí positivo. Mas não gostei desse pregão de forma alguma. Foram 4 operações em abertas, todas dentro do nosso plano operacional. Leitura, mais contexto e análise de liquidez. Tudo isso todos os dias fazendo a mesma coisa, sem mudar, executando do jeito que tem que ser, fazendo da forma que tem que ser. Você no outro lado da tela está convidado a participar junto com a gente, a estar lá, seguindo à risca as operações, entendendo sobre disciplina e o principal, olha só o que eu vou dizer, o principal, aprendendo enquanto lucra, lucrando enquanto aprende. Por quê? Porque todos os dias é uma aula para você evoluir, crescer e aprender mais e mais. Não perca tempo, o link está na descrição desse vídeo, é só você preencher o formulário que eu vou estar entrando em contato contigo e nós vamos fazer aulas individuais, vamos ter aulas em grupo, o cenário da sala ao vivo diária para você ali aplicar aquilo que você está aprendendo e estudando junto comigo, fechou? Não perca mais tempo, o link na descrição desse vídeo, eu te espero do outro lado da tela. Deixa aquele like maroto, aquele comentário, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no canal, tá? Porque tem muita coisa boa aí, eu tenho certeza que eu vou agregar muito no conhecimento que você precisa para de uma vez por todas começar a ter grandes resultados nesse mercado. Nossa movimentação, eu sempre olho o dia anterior para o dia atual, tá? Então eu tinha um topo de ontem e esse fundo. Falei com vocês que isso aqui era um ponto de muita liquidez e o cenário principal do nosso referencial para trabalhar era esse FVG aqui. Estava acima dos 50%, principalmente quando o índice já abre aqui fazendo um novo fundo, tá? Então tínhamos toda essa estrutura. Para o referencial dos 5 minutos, era essa aqui a região que você iria trabalhar com vendas. Felipe, eu só vou sair vendendo de forma alguma. Você vai esperar uma estrutura aparecer para executar uma oportunidade. Trabalhar com o trade depois de uma manipulação, consumo de liquidez, para aí sim você validar uma execução em uma forma simples e objetiva para trazer o resultado que você tanto almeja. É mais simples do que parece, eu sei, mas você precisa ter coragem para executar. Felipe, quando o índice abre aqui abaixo, na mesma premissa, não dá para trabalhar com venda, já que ontem abriu acima do topo do dia anterior. Hoje abriu abaixo do fundo do dia anterior. Acima do topo não é compra, abaixo de um fundo não. Acima do topo não é venda, abaixo de um fundo não é compra? Sim, mas precisa de uma estrutura aparecer para executar. Vou sair do gráfico de 5 minutos aqui, tá? Vamos lá focar somente no gráfico de 1 minuto. Vou até apagar aqui, que isso aqui já é minhas marcações para o pregão de amanhã. E vou explicar para vocês aqui alguns cenários. Eu sempre trabalho, queridos, esperando uma liquidez e uma estrutura aparecer. Eu tenho o topo e eu tenho o fundo. Pergunta que eu faço para vocês. Antes do índice romper esse topo, tinha alguma validação de referência aqui? É um pregão extremamente lateral. Pô, Felipe, mas aqui ele deixou um belo de um FVG para a gente poder trabalhar na compra. Sim, deixou. Eu até chamei a atenção pessoal, mas falei de forma bem técnica. Caiu, subiu e voltou. Poxa, tá fazendo cada vez um topo menor. Será que realmente era prudente essa compra? Mas deu certo. Você só se posiciona então em operações que deram certos? Você só trabalha em trades quando o resultado é positivo para você acreditar nas leituras? Então me ajuda a te ajudar, tá? Não é fazer operações ou começar a acreditar em trades depois que o resultado final aparece. Então, o resultado é positivo e você, nossa, eu tinha que ter feito a operação. O resultado é negativo, você fala, realmente não devia ter executado. Estou te mostrando que nessa hora o preço estava 100% indeciso. Num contexto, obviamente, claro, você trabalhar numa referência, olha só, você trabalhar numa referência de lateralização, você vai procurar por vendas acima dos 50% e por compras abaixo dos 50%. Acredito que isso aí, para todos, é uma forma clara e objetiva de operar. Eu não peguei essa compra, fiquei esperando uma manipulação. Até falei com o pessoal, falei, olha só, aqui tem uma base aqui que esse índice pode estar testando, aqui tem uma região que a gente pode buscar uma venda. Eu acabei posicionando uma venda com esse stop aqui. O preço não teve força para vir nesses fundos, nessa mínima. Acabou me estopando, tomei um primeiro stop aqui de 130 pontos. Poxa, Felipe, chato, né? Chato demais. E aí eu vi que o preço também não conseguiu
passar essa região, limpando liquidez aqui. Coincidência ou não, junto do mercado à vista, foi uma outra oportunidade. Coloquei a minha entrada, coloquei o meu stop aqui técnico aqui. O mercado chegou a andar aqui mais de 400 pontos nessa operação. Eu falei com o pessoal, e como eu sempre aconselho, 300 pontos é a nossa referência base. Como eu estava acreditando em uma possibilidade de manipulação desse fundo para aí sim o preço subir, como eu sempre passo, tem que manipular o fundo para o mercado ir para o topo, tem que manipular o topo para o mercado ir para um fundo. Eu estava acreditando nesse alvo, eu falei, ó, eu não vou sair dessa operação com nenhum desses dois resultados, vou apenas tirar o meu prejuízo anterior. Então saí do meu segundo trade na referência de 150 pontos. Foi muito tranquilo, foi bem objetivo ali e deu resultado. Essa operação, para quem lá na sala quis acreditar no take dos 300 pontos, foi feliz da vida e conseguiu fazer uma gordura bem legal. Eu praticamente saí no 0 a 0, né? 20 pontos positivos, um 0 a 0 e não tive muito o que fazer. O mercado simplesmente acelerou, subiu e não parou de subir. E aí eu falei com o pessoal, gente, o negócio tá subindo, tá com cara que vai cair, temos que trabalhar na ponta 100% compradora. Vamos buscar uma região de compra. E eu simplesmente fui buscar essa referência compradora. Existiu uma base nessa situação, o preço estava subindo, quebrando estrutura, limpou uma liquidez muito curtinha, que eu acabei me posicionando nessa referência. O mercado subiu, mas não teve força para acelerar. Foi muito legal, ele acabou voltando, tentou de novo, não foi, eu saí no zero. E aqui eu cometi um erro, tá? Porque eu sempre falo com vocês, não pode ficar saindo da operação antes dos 300 pontos. E eu acabei fazendo isso hoje. Tinha um FBG dos 5 minutos, que era a região onde o preço veio travar. Era ali que estava a minha referência de alvo. E eu acabei saindo dessa operação, muito também pelo horário, estava bem cansado já de uma análise de um preço muito trabalhoso no dia de hoje. E eu falei assim, gente, olha só, ele não quer passar, tá limpando outra liquidez, vou comprar uma vez mais. Efetuei uma nova compra nessa região, o preço foi, voltou, ficou, sambou, foi de novo, eu acabei saindo dessa operação com um pouco mais de 300 pontos, encerrando o meu dia, fazendo as operações da forma mais simples e objetiva possível. Abrir um pouco mais de operações do que eu costumo fazer, mas sem nenhum referencial diferente do nosso cenário clássico, Smart Money, mais a análise do preço. E você precisa estar junto com a gente para entender de fato como operar na sala ao vivo, como nós obtemos todos os dias esses resultados. O mercado limpou uma liquidez, armou uma estrutura inicial de reversão. Eu tenho uma região aqui que já pode ser de interesse para venda e uma região de interesse para venda para você que está apostando no gráfico de 1 minuto, nesse movimento de maior referência de correção. Então pode existir aqui para a gente um cenário de reversão, mas pode trabalhar no movimento inicial de correção, tá? Por que de correção e não de reversão? Por que você mudou a fala? Porque o nosso movimento ainda é de alta, o preço está no movimento de impulsão e eu estou numa possibilidade de correção. Se for para continuar a subir, nós temos o FVG, nós temos um order block aqui embaixo que vai validar as possibilidades. Mas também nós temos uma manipulação que pode ser a confirmação dessa referência de FVG, onde o preço manipula, reverte, volta para fazer o reteste para entregar a rapadura. Então você tem uma leitura de venda num gráfico menor e tem uma leitura de compra num gráfico maior. Por que você está falando desse jeito? Porque é uma estrutura que eu estou analisando. Poxa, mas você está pegando o FVG de um dia de antes de ontem para operar amanhã, Filipão, aí vai ficar muito complicado. Não, porque o preço parou nessa região. Claro que se a abertura já vier com gap de alta, elimina essa estrutura. Claro que essa leitura vier com gap de baixa ou sem gap, a possibilidade muito grande desse contexto vendedor. É só ter paciência, porque o resultado vai aparecer depois da operação clara que você conseguir enxergar. O dólar acho que foi bem legal, pelo menos conseguiu sair dessa amplitude do pregão de ontem. Para mim é um pregão bem travado. Esse pregão, sem a manipulação da máxima, isso aqui é bem chato, tá? Por isso que eu falo com vocês, eu gosto de operar o gráfico do dia e o gráfico de 1 minuto. Pelos 5 minutos, saiu do topo, foi no fundo. Fez o famoso zone, tio zone. Simples assim, o mercado entregou a rapadura. Depois, não quero trabalhar com o pregão de ontem, eu vou olhar somente hoje. O mercado faz o movimento para baixo e vem testar esse FVG aqui de continuidade.
depois do rompimento, a nossa famosa zona de troca de polaridade. O preço vem fazer um reteste exatamente aqui e desenvolve de uma forma tranquila para a continuação para baixo. Felipe, mas isso é difícil de fazer? Não, é só você esperar os movimentos aparecerem. Só que você não tem coragem de esperar. E quando você tem coragem de esperar, chega na hora você começa a inventar estruturas para não executar. O que eu mais recebo de pessoas que entram em contato comigo lá no meu Instagram é falando exatamente isso. O cara usa as referências das marcações para ter a paciência de esperar. Só que quando o preço chega nas regiões que ele tanto almeja para operar, o que ele acaba fazendo? Não executa. Ele tem atenção. E você não pode ter esse medo. Você tem que chegar e executar quando você faz uma leitura. Brinco com os meus alunos, a gente tem lá os nossos momentos lá e eu falo, você tem que acreditar em alguma coisa. Do que adianta você ter uma marcação, interpretar todo o movimento, a zona, o referencial, o contexto, mas na hora do vamos ver, tu não clica. Sem clicar, sem resultado. Sem resultado, você está perdendo tempo. Estando olhando e de forma nenhuma executando. Para mim, queridos, esse topo nivelado aqui dessas máximas do dia de hoje são muito chatos, tá? Porque o preço pode acabar querendo voltar. Essa queda aqui de calça jeans molhada, muito amarrada. Esses movimentos aqui podem ser bem agressivos, principalmente amanhã, super quarta, nosso melhor dia para operar, onde nós conseguimos ter muito resultado, e um resultado dentro da volatilidade do pregão. Então caiu muito amarrado. Essa queda amarrada do dia de hoje pode ser um movimento agressivo do pregão de amanhã. Preste atenção nessa manipulação, o gap de alta, ou até mesmo uma estrutura compradora, potencializando esse movimento de alta. Fechou? Sem medo de ser feliz, muito tranquilo, paciência, atenção e vamos fazer história juntos. No mais, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Te espero do outro lado. Vá!